Está escrito assim na palavra do Senhor: e disse ao rei: se é do teu agrado, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Em outras linhas, em outras palavras, em outra Bíblia está escrito: para que eu a reconstrua. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu estava buscando de Deus e pedindo ao Senhor uma palavra para que eu pudesse trazer aqui nesta noite. Quando o pastor deu a oportunidade, o nosso pastor Pedro, Deus confirmou a palavra de hoje. E eu quero trazer para a igreja sobre o propósito. E eu, como tema dessa mensagem, qual é o nosso propósito diante de Deus? Para que nós estamos aqui? Pelo qual nós fomos chamados? Para que nós fomos chamados? Por que nós aceitamos Jesus Cristo? Será que nós aceitamos Jesus Cristo para ser somente salvos, libertos e transformados? Quando eu vou meditar na palavra de Deus, eu vejo homens e mulheres com grandes propósitos diante do Senhor. E eu, estudando sobre a definição de propósito, propósito significa intenção, projeto, desígnio ou aquilo que se busca alcançar. E eu, meditando ali, fui lendo algumas passagens na palavra do Senhor e vi a vida de Neemias. Neemias, o copeiro do rei. Certa feita, ele andando pela cidade, ele encontrou alguns homens e perguntou como estava o seu povo, como estava aquela cidade. E alguns homens falaram: olha, os muros de Jerusalém foram destruídos e o povo passa por grande humilhação e miséria. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor vem me dizer que Neemias naquele momento chorou e lamentou pela cidade, o povo, pela situação do povo e a destruição dos muros de Jerusalém. E ali Neemias trabalhando, fazendo o que era sua obrigação como copeiro do rei. A palavra de Deus nos fala que há anos que o rei não via a tristeza e o semblante de tristeza que havia sobre Neemias. Até que o rei perguntou o que estava acontecendo, porque o seu semblante estava tão triste. E Neemias falou: a minha cidade está destruída, o meu povo sofre. Permita eu que vá até a minha cidade para que eu a reedifique, para que eu a reconstrua. Quando eu vejo essa passagem, eu vejo o propósito de Neemias, o objetivo de Neemias, o desígnio de Neemias. Quando vejo o que Neemias falou para o rei, ele automaticamente colocou um propósito em seu coração de reedificar os muros de Jerusalém. Mas não apenas reedificar os muros, mas restaurar o povo que estava no pecado, restituir, trazer para o Senhor novamente um povo que se havia desviado, afastado da presença do Senhor, trazê-lo ao arrependimento e confessar novamente que o Senhor era Deus sobre Israel. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Mas como tanto Neemias quanto eu e você, quando descobrirmos qual que é o nosso propósito diante do Senhor, nós iremos passar por processos, nós iremos passar por provas, nós iremos passar por lutas. Não foi diferente se nós lemos a palavra de Gênesis a Apocalipse, não foi diferente na vida de homens, grandes homens e mulheres de Deus na palavra do Senhor. Todos os desígnios e os propósitos dos homens de Deus, eles enfrentaram lutas, eles enfrentaram perseguições, eles enfrentaram processo, mas o processo leva ao propósito. Eu não sei o que a igreja está passando, qual é a dificuldade da igreja, mas o seu processo vai te levar ao propósito e Deus vai te honrar. Aleluia, glória a Deus. Oh, alabaxuriande canta alabaxúbia. Aleluia. E nós estudando a palavra de Deus, nós vimos que Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém.
em 52 dias. Mas também, antes disso tudo acontecer, Neemias foi perseguido por Tobias e Sambalate. Eu quero dizer, irmãos, que quando você levantar para fazer algo de Deus, quando você se levantar com um propósito diante do Senhor, vão levantar Tobias e Sambalate na sua vida. Vão levantar perseguições, haverá lutas, haverá tribulação, haverá coisas para te fazer desistir do propósito que o Senhor colocou no seu coração. E assim não foi diferente. Neemias passou por perseguições, Neemias passou por lutas, mas em todas Deus o livrou. Em todas Deus o abençoou e o livrou da mão de Tobias e Sambalate. E assim a palavra de Deus nos fala que ele reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias e levou o povo de Israel a se converter novamente. Um povo que outrora havia contemplado vários milagres, vários prodígios, sinais de maravilha, novamente havia se corrompido, novamente havia caído no pecado, novamente havia se casado com mulheres estrangeiras, casamento mistos. Novamente o povo mais uma vez cai no pecado. Mas Deus levanta um homem para reconstruir e restaurar aquele povo. Porque Deus não estava interessado nos muros de Jerusalém, mas Deus estava interessado no povo. Deus estava interessado naquele homem, naquela mulher que se havia perdido. Irmãos, eu quero que os irmãos refletem nesta noite. Pergunta ao Senhor: Senhor, qual o meu propósito? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Fazer a obra de Deus não é fácil, igreja. Se levantar diante do Senhor com um desígnio, com um propósito de alcançar alguma coisa, de fazer algo para Deus, não vai ser fácil. Você vai ter que enfrentar Tobias e Sambalates na sua vida. Você vai ter que enfrentar as lutas diárias que não são fáceis. Não é fácil subir no altar. Não somente para aqueles que não estão no altar, mas para aquele que está no banco. Não é fácil servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor não nos chamou para ficar apenas sentado aí e olhando o pastor e olhando o pregador. Nós todos temos uma responsabilidade de Deus para fazer a obra do Senhor. Não cabe somente aos pastores, não cabe somente às intercessoras levar a palavra do Senhor, mas para nós que fomos salvos, remidos e lavados, nós temos um propósito, que é lá fora buscar as almas de Deus. As almas estão perecendo, as almas estão sofrendo, e o que estamos fazendo? Não é somente o pastor, mas cabe à igreja. Aleluia, glória a Deus. Oh, alabashuriande cantarabasúbia. É uma responsabilidade, igreja, para fazermos algo para o Senhor, para alcançarmos o propósito que Ele nos designou. Nós iremos passar por processos, nós iremos passar pelos desertos, mas a palavra de Deus me fala que o Senhor pode preparar para nós uma mesa no nosso deserto. Oh, aleluia! Eu não sei qual é o deserto que a igreja está enfrentando, mas o Senhor pode preparar uma mesa, irmã, no teu deserto, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que aquilo que Ele te prometeu. E Ele te chamou para viver milagres. E Ele te chamou para alcançar coisas maravilhosas. Ele te chamou para viver uma vida digna diante dEle. Uma vida cheia da graça, cheia do Espírito Santo. Uma vida de experiência para com Ele. Ele não quer, igreja, que você venha aqui contar testemunhos dos outros. Ele quer que você venha aqui contar os seus próprios testemunhos.
Ele não quer que você venha aqui, irmãos, aconteceu algo com a minha vizinha que eu estou maravilhada. Não, aconteceu algo comigo. O Senhor fez um milagre na minha vida. O Senhor me transformou. O Senhor restaurou a minha casa. Através de mim Ele me usou para salvar o meu vizinho que estava nas drogas, nas bebidas. Através de mim, a minha casa e eu serviremos ao Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele é aquele que pega pessoas que não têm propósito nenhum de vida. Deus é aquele que escolhe pessoas que não sabem o que Deus quer da vida deles. Talvez você está aí no banco sentado, mas irmão, não sei o que o Senhor quer de mim. Eu não sei o que Ele quer que eu faça. Antes de você compreender o propósito de Deus, você tem que compreender a sua identidade diante do Senhor. Você tem que saber que você é filha do Deus vivo, para entender o propósito sobre Ele na sua vida. Quando nós vemos a palavra de Deus, nós vamos ver um homem que nasceu no Ur dos Caldeus, que até então não tinha propósito nenhum, que até então era um simples homem chamado Abrão. E que Deus vai e chama e transforma o nome dele de Abrão e Abraão. E ele se torna o pai das nações. Quando ele entende o que Deus tem para a vida dele, o propósito que ele tem, que Deus tem para a vida dele, ele vai enfrentar grandes desertos. Ele vai enfrentar grandes processos. Primeiro, a promessa de um filho. Depois, o único filho, Deus o pede. Processo, mas o processo levou ele ao propósito, e Deus fez dele o pai das nações. Quando nós vamos ver também na palavra de Deus, nós vemos Moisés, o menino que foi adotado, que acharam no rio, o menino que apenas era adotado, vivia num castelo. Do castelo ele vai para o deserto, e no deserto ele contempla grandes sinais e prodígios do Senhor. No deserto ele contempla o que Deus iria fazer na vida dele. Ele é escolhido e chamado para ser o libertador do povo de Israel. Aleluia, é no processo, igreja, é no processo que Deus vai te chamar para você fazer desígnios, aquilo que o Senhor tem para a sua vida. É no processo que Deus vai te honrar, é no processo que Deus vai te usar, é nessa prova que você está passando que Deus vai te dar a vitória. É nessa luta, é neste processo, é nessa angústia, é nessa aflição, é neste problema no casamento, é nessa enfermidade, é nesse processo que Deus vai realizar grandes feitos sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. É no processo. Tudo começa no processo. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho vivido milagres na minha vida. A minha vida é uma vida de milagre. A minha filha é um milagre na minha vida. Deus a livrou da morte. Tenho orado ao Senhor e Deus tem me respondido coisas. Esse testemunho que eu contei é um milagre. Com pequenas coisas que o Senhor faz na vida da nossa vida é um milagre. Há um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Entenda que essa luta não veio para te matar. Essa luta não veio para te jogar no chão. Essa luta não veio para te derrotar, mas veio para te levantar. Veio para você ficar mais firme no Senhor, mais cheio de fé, mais cheio de confiança, perseverante, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido na sua vida. Se a luta não passa hoje, vai passar amanhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Entenda que Deus está contigo neste processo. Entenda que Deus está contigo nessa luta. Sua luta não vai te matar, irmãos. Isso vai ser para a honra e glória do nome do Senhor. Certa feita, quando Jesus curou um cego, Senhor, quem pecou? Ele, os pais dele? Quem foi o que pecou? Não, ninguém pecou. O que está acontecendo aí, essa doença aí é para que eu manifeste o meu poder sobre a vida dele. É para que a minha glória seja manifestada sobre a vida dele. Há um propósito aí, há um propósito na vida daquele cego. Deus queria manifestar o seu poder. Deus queria manifestar
manifestar a sua glória. Por isso há um propósito nesta luta. Deus quer manifestar o seu poder e a sua glória sobre a tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, alabashuriande cantarabashubia. Emana, querende cantarabashubia. Aleluia. Não somente, irmãos, passamos pelos processos para entender qual o nosso propósito diante do Senhor, o que o Senhor quer de nós, mas também passamos um propósito para alcançarmos alguma coisa. Para alcançarmos uma vitória, nós temos que buscar por ela. Nós temos que lutar por ela. E a Bíblia nos ensina que de Gênesis a Apocalipse, todos os homens e mulheres lutaram por aquilo que queriam. Eles buscaram aquilo que eles queriam. Não pense você, igreja, que fica somente sentado nesse banco, sem orar na sua casa, sem jejuar, sem buscar o Senhor, que as bênçãos não caem do céu. Oração significa orar mais ação. É necessário orar, é necessário buscar por aquilo que a igreja precisa, por aquilo que você necessita. Quando eu vejo na palavra do Senhor aquela mulher do fluxo de sangue, ela não poderia sair na cidade, porque para o povo ela estava imunda e ninguém poderia tocar. Mas se ela continuasse pensando daquela maneira, ela nunca teria alcançado a cura. Mas ela então, somente se eu tocar na orla do mestre, propósito, eu serei curada. Então ela foi, venceu a multidão e tocou na orla do manto do mestre e alcançou a cura. Isso quer dizer, ela teve um propósito, ela teve um objetivo e ela foi e alcançou a graça. Oh, glória a Deus. Quando eu vejo também aquele paralítico que tentou entrar onde Jesus estava, mas a multidão o impedia. Então os amigos dele, vamos descê-lo pelo telhado. Propósito. Ele não queria sair dali sem a sua bênção. Ele queria a cura, ele queria a graça, porque ele sabia que onde Jesus passava algo acontecia, e ele queria que esse algo fosse na vida dele. Ele queria receber a cura, a graça e a misericórdia do Senhor. Então o que ele fez? Ele desceu pelo telhado, e Jesus, vendo tamanha fé: filho, a tua fé te salvou, perdoados estão os teus pecados. Oh, aleluia. Tudo é propósito, tudo é objetivo. Não adianta você querer que Deus faça algo na sua vida se você não tem um objetivo, se você não busca por isso, se você não busca por aquilo, se você não paga o teu preço. Temos que orar, igreja. Temos que ter um propósito de vida. Não é somente vir à igreja. Nós não podemos viver por viver, mas nós temos que viver milagres. O povo, o mundo lá fora tem que ver milagres em nossa vida. Tem que ver Cristo em nossa vida. Eles têm que nos ver como homens e mulheres que têm fé e propósito diante daquele Deus que tudo pode e faz na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Não é fácil. Eu estou pregando para a igreja, mas Deus também tem falado comigo, porque Deus tem me cobrado propósito. Meu propósito de ir em encontro das almas. Deus tem cobrado. Antes de eu falar para a igreja, Deus tem falado comigo, porque Deus me chamou. Mas o que estava acontecendo com a minha vida? Eu estava olhando para a minha situação, para a situação da minha filha. Eu estava olhando para o meu cansaço físico, para a minha luta diária. Mas Deus não chama os desocupados. Deus chama aqueles que não têm tempo. Deus chama aqueles que estão passando luta diária, luta de dia, luta de noite. É esse que Deus chama para honrar, porque é através do propósito, é através do processo que Deus cumpre o seu propósito. E eu sei que nada vai ficar em vão no Senhor.
Eu sei que eu vou alcançar o meu milagre. E mesmo que eu não alcance, eu vou continuar no meu propósito de confiar no Senhor, de buscar o Senhor dia e noite, de fazer aquilo a qual Ele me designou para fazer. Porque o meu Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas. Ainda que Ele não realize, a igreja tem que saber que ainda que o Senhor não faça, Ele continua sendo Deus na sua vida. Ele continua sendo Deus na minha vida. Alabá subiande cantará, subiandalas. Alabanai suriande canta. É na prisão, é nas lutas, é nas tribulações. Quando eu vejo Paulo e Silas ali na prisão, acorrentados, sendo chicoteados, mas eles estavam ali louvando ao Senhor. É isso que Deus quer de nós. Passamos por lutas, por problemas, estamos louvando ao Senhor. A luta não está fácil, mas estamos louvando ao Senhor. Tobias e Sambalate têm se levantado contra a nossa vida, mas estamos louvando ao Senhor. Não temos o pão na nossa mesa, mas estamos louvando ao Senhor, porque o Senhor é o pão que nos alimenta, é a água que mata a nossa sede. O Senhor é Deus sobre as nossas vidas, poderoso para realizar muito mais daquilo que pedimos e pensamos. Deus é com a igreja, Deus é conosco. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Não importa, igreja, qual o processo que a igreja está enfrentando na noite de hoje, não importa. Porque na palavra de Deus vai falar que bem sei o plano que tenho para vós, os pensamentos que tenho de vós. Pensamentos não de mal, mas de paz, para dar o fim que desejais. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos ou desígnios poderá ser impedido. Nada vai impedir de Deus agir na sua vida. Nada vai impedir de Deus te abençoar, igreja. Nada vai impedir de Deus abrir esta porta. Este problema está difícil, mas nada vai impedir do Senhor solucioná-lo para você. Porque o nosso Deus é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É o Deus que abre porta onde não há porta. É um Deus que abre o mar vermelho para que o povo dele pudesse passar. É um Deus que cura, é um Deus que sara, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma. Então não há nada que esse Deus não possa fazer na vida da igreja. Oh, alabaxubianda. Eu quero que a igreja fique de pé. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, até que o Senhor me permitiu que eu transmitisse para a igreja, que os irmãos, as irmãs saiam daqui nesta noite perguntando ao Senhor: Senhor, para que eu fui chamada?